Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Glórias a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que será salvo, ainda que seja no último minuto. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja aquele que é rei nos céus, que é rei na terra e que habita no paraíso. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a sabedoria do Senhor alcance a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Este é um momento muito importante para a nossa nação. O Brasil tem sofrido muito com os últimos governantes e se aproxima o tempo em que, mais uma vez, essa população oprimida e humilhada irá depositar as suas esperanças e entregar o governo da nação a mais um promitente defensor das causas do povo. Estamos a um passo de participar em um ato cívico que poderá mudar ou não o futuro do nosso país. E Deus me inspirou a falar outra vez sobre esse assunto, a despeito de todas as informações que nós já disponibilizamos no nosso vídeo de número 323, de forma que estamos chegando a você neste último minuto pré-eleitoral com uma mensagem de Deus que certamente irá te fazer repensar a tua intenção de voto. Estamos convocando todo o povo de Deus para a consciência da responsabilidade que temos perante Deus e perante os nossos semelhantes, pelo que iremos fazer nesse momento. Sim, meus irmãos, eleição significa escolha. E nós, que já fomos eleitos, fomos escolhidos pelo Senhor e temos conhecimento de Deus e da sua palavra. Viemos a este mundo para sermos provados e vencermos. Mais uma vez, esclarecemos que ao falar de eleições,
Nós não vamos recomendar candidatos, absolutamente. Não é esse o nosso chamado. Nós vamos sim recomendar cautela com tudo o que iremos fazer. O nosso candidato permanente é Jesus, o nosso eterno governante. E é Ele o único que recomendamos. Mesmo que você já tenha tomado uma decisão sobre aqueles a quem irá confiar o teu voto nessas eleições, reflita mais um pouco, porque tudo pode mudar no último minuto. E se o critério que você utilizou para fazer a sua escolha não condiz com a palavra de Deus, na verdade, precisa mudar mesmo. Nós somos filhos de Deus e não filhos do mundo. Então, precisamos nos portar e votar como verdadeiros filhos de Deus. O exercício da democracia é algo necessário e positivo, porém muito perigoso se não for realizado corretamente. Mais uma vez, lembramos o exemplo do governante russo, que foi eleito com mais de 76% dos votos e que hoje está mandando prender aqueles mesmos que o elegeram por se manifestarem contra uma guerra insensata e perdida. Venho hoje, ainda em tempo, apresentar um trecho bíblico que contém uma mensagem para a qual certamente grande parte dos irmãos ainda não atentou. Mas seja paciente. Esse trecho está na parte final da mensagem, mas não avance e nem pule partes do vídeo. É preciso que você considere a evolução da apresentação para então compreender e concluir aquilo que Deus quer te falar. O voto é individual, é verdade, mas as consequências são coletivas, são de todos. E se o mundo vota de forma irresponsável, meus amados, nós, o povo de Deus, não podemos incorrer no mesmo erro. Para não sofrermos, além das consequências materiais como os demais, também as sequelas espirituais por estarmos no descumprimento das instruções de Deus. O ato de votar não é algo tão simples como parece. E não deve ser feito de forma dispersa. O nosso país está na situação que está porque as pessoas nunca deram a devida importância às eleições e nós, que somos de Jesus, tampouco o fizemos. E sem saber, trouxemos o mal para nós mesmos. Façamos diferente desta vez, já que nós somos diferentes. Não somos melhores nem piores. Somos apenas diferentes, pessoas de Deus. Então, façamos a nossa parte. Por não saber o que fazer ou por pensar que não tem opções, a população do país está buscando o menos pior dentre dois candidatos. O mundo se contenta com o menos pior. Porém, um filho de Deus não pode pensar assim. Nós temos que procurar sempre o melhor, segundo os critérios de Deus. Nós servimos a um Deus poderoso e grandioso, e que é o Deus do impossível. Então, não façamos por menos. O povo desse país está como o cão que volta ao próprio vômito, ou a porca lavada que retorna ao lamaçal.
Mas Jesus nos ensinou que é pelos frutos que conhecemos a árvore. Então, a quem já foi dada uma ou mais oportunidades e provou que não tem condições de liderar uma nação como a nossa, não tem sentido continuarmos a depositar nele o nosso voto, a nossa confiança e a nossa esperança. 2 de Pedro 2, 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Mateus 7, 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí está a sabedoria de Deus. É lamentável que no nosso país não exista exigência prévia, pré-requisitos para uma pessoa se candidatar a um cargo eletivo, além da chamada ficha limpa, que já descobrimos que é algo muito relativo. Comandar um país como o nosso, com 215 milhões de habitantes, não é uma tarefa para qualquer um. Formação administrativa, experiência prévia, escolaridade, sanidade, nada disso é considerado. É curioso como, para conseguir a licença para dirigir um automóvel, todos precisamos passar por exame psicotécnico, mas para dirigir essa nação continental, não. Você se lembra do maior roubo da história deste país? Não é possível que você já tenha se esquecido. E daqueles que na pandemia foram contrários às vacinas e rejeitaram o lockdown? O lockdown que foi criado para frear a disseminação do vírus? E daqueles que recomendavam o uso de medicamentos condenados pela medicina mundial e defendiam a chamada imunização de rebanho, sugerindo que se deveria deixar as pessoas se contaminarem livremente umas com as outras, e quem sobrevivesse, sobreviveu, e quem morresse, morreu? Você já se esqueceu? Pois bem, o Brasil hoje já contabiliza quase 700 mil mortos pela pandemia. E poderia ser muito, muito mais. Mas os técnicos estimam que o retardamento da compra de vacinas causou a morte desnecessária de mais de 400 mil brasileiros. Mais da metade dos mortos. Nós sobrevivemos pela graça do Senhor. E tudo isso feito na contramão de Deus, na contramão do mundo, dos outros países e do bom senso. E tudo isso porque saúde é dever do Estado. Imagine se não fosse. Pois é,
Nós ainda nem saímos da pandemia, mas aí estão todos eles de volta. Lobos em pele de ovelhas, entrando nas nossas casas sem pedir licença, com o pires na mão, pedindo os nossos votos, como se nada tivesse acontecido. Mas quem perdeu um familiar, um amigo ou um conhecido para a pandemia, não tem como se esquecer deles. Nessa época pré-eleição, todos os aspirantes ao poder aparecem na tela, abraçando e beijando pessoas na rua, pegando crianças no colo e fazendo promessas que somente o nosso Deus do impossível conseguiria realizar. Mas o Deus deles não é o nosso. E existem algumas figurinhas raras, como uma candidata que perdeu o sobrenome. Ela agora só aparece com o nome. Outro que pensávamos que havíamos exportado para outro continente, está aí de volta pedindo nossos votos. Ex-parlamentares com mandatos cassados estão aí na telinha fazendo indicações, recomendações de outros. Todos querem votos do povo. E agora são todos santos. Mas depois, nós já conhecemos a história. É muito pouco ou nada o que fazem pelo país. São mentiras e mais mentiras. Mentira de verdade. É sempre o mesmo. Todos querem receber altos salários, mordomias, gratificações. E muitos querem outras coisas que nem precisamos falar, vocês já sabem. Nenhum deles quer trabalhar duro, pegar ônibus, comer de marmita e receber salário mínimo. E amanhã, vários dentre eles vão aparecer nos noticiários, sendo conduzidos pela força policial, alguns até algemados. E a população deste país está cada dia mais sofrida, com a fome se expandindo, o desemprego aumentando, a violência urbana totalmente descontrolada, a saúde enferma na UTI e a corrupção correndo solta. Deus nos adverte: destes, afasta-te. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. Então, independentemente do resultado que as urnas irão fornecer, nós não podemos errar, meus irmãos. Os nossos votos, como pessoa de Deus, não podem ser para aqueles que já foram reprovados pelo Senhor. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te.
Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Estou certo, meu amado irmão, minha amada irmã, que você identificou dentre essa lista que nós apresentamos aqui, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, o perfil de algumas pessoas. No trecho que apresentamos no início do livro de Lucas, capítulo 23, temos uma passagem muito conhecida, mas nem sempre devidamente compreendida. É uma cena dramática de Jesus, o santo, puro e inocente, preso à cruz em um dos últimos momentos de sua vida neste mundo. O nosso grande Deus estava sendo crucificado pelo povo por ele escolhido, juntamente com dois malfeitores, dois criminosos que haviam sido condenados à morte pelo mal que haviam praticado. Nos versículos 39 a 41, os malfeitores dialogam entre si, e um deles blasfema contra Jesus e o desafia a que os salve a todos. Note que esse malfeitor já havia ouvido falar de Jesus e dos milagres por ele realizado, porque o que ele pedia era um milagre. Mas é certo que ele não tinha conhecimento de Deus e fazia isso da forma errada. Conhecer a história de Jesus não significa conhecer o protagonista da história, Jesus. Mas a atitude do outro malfeitor era muito diferente, porque o repreendia, convocando-o a temer a Deus por estar na mesma condenação. Então, esse segundo homem sabia que Jesus era Deus e era temente a Deus. E reconhecendo a sentença recebida por ele e pelo outro criminoso como sendo justa e merecida, ele destacou a injustiça que estava sendo praticada contra Jesus, uma pessoa inocente que nunca havia praticado mal algum. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Já no versículo 42, esse último malfeitor se dirige a Jesus e, numa demonstração de fé, pede ao Senhor que se lembre dele ao entrar no céu. Mais uma vez, esse malfeitor demonstrou ter plena consciência de que Jesus era Deus e Senhor, porque o tratou de Senhor. Então ele, mesmo havendo sido um malfeitor, naquele momento, já estava batizado pelo Espírito Santo, já tinha o Espírito Santo vivendo nele, porque a palavra de Deus nos revela que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E notem também que ele já estava convertido a Jesus ou se converteu naquele momento, porque o tratava como Senhor. Ele o tinha como Senhor.
E ele sabia também que, morrendo na carne, Jesus seria ressuscitado pelo Pai e voltaria a reinar no céu. Ele confessou a Jesus com a boca, crendo no coração, na ressurreição do Senhor. Então, ele tinha todas as condições para ser salvo. Aquele malfeitor que havia andado por maus caminhos era um filho de Deus, escolhido e predestinado pelo Senhor para a vida eterna. Todos nós também andamos por caminhos errados e tortuosos até nos convertermos. E a resposta dada por Jesus a ele demonstra todo o amor, o poder, a graça e a misericórdia do nosso Deus, que é maravilhoso e justo. E que, mesmo estando debaixo da maior injustiça praticada neste mundo, não precisou falar muito para dizer tudo e praticar a sua justiça. Jesus disse que ainda naquele mesmo dia, aquele malfeitor estaria junto com ele no paraíso. Ele creu no Senhor e se arrependeu e foi salvo por Jesus. Tudo isso, meus irmãos, no último minuto. Lucas 23, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Louvado seja ao Senhor, que escolhe e predestina os que são dele para a vida eterna. O que estamos dizendo, então, meus amados irmãos, é que em uma fração de tempo, em um segundo, ou no último minuto, tudo pode mudar, inclusive os nossos votos. Precisamos participar das eleições de uma forma consciente, com total fidelidade ao Senhor e não às pesquisas de opinião de voto. Essas pesquisas são realizadas pelas pessoas do mundo e com as pessoas do mundo. Então, não podem ser referência para nós que não seguimos ao mundo. O mundo está dominado pela mentira.
E nós não podemos nos basear em mentiras. Notem que desde 1948, nós nem éramos nascidos, e o então presidente Getúlio Vargas, diante da descoberta de uma bacia petrolífera na Bahia, lançou uma frase que ecoa até os dias de hoje: o petróleo é nosso. Mas o petróleo nunca foi nosso. Em 2010, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a descoberta de uma reserva petrolífera de bilhões de barris de petróleo no pré-sal. Houve muita comemoração no início da extração desse óleo e a promessa de que o Brasil seria autossuficiente na produção de petróleo e que teria até excedente para exportar. Mas ainda, nos dias de hoje, passados 12 anos, nós vivemos ainda reféns da importação de petróleo, com preços oscilando entre o absurdo e o inacreditável. Preços que nocauteiam toda a economia do nosso país. As pessoas do mundo mentem sistematicamente, principalmente a maioria dos políticos. Eles se utilizam de qualquer fato ou criam factoides, que são mentiras, situações fakes, para tentar atrair para si os eleitores. Nós precisamos confiar em Deus. E se seguirmos as instruções do Senhor, ainda que pareça que algo não deu certo, temos a segurança de que tudo está conforme deveria estar. A população do nosso país está em um dilema. Mas para nós não existe dilema. Existe um Deus poderoso que governa as nossas vidas e que nos faz mais do que vencedores. A mídia apresenta uma polarização das intenções de voto em dois candidatos que já estiveram no poder. Mas a nossa posição com relação a quem já esteve no governo e já teve a oportunidade de demonstrar que realmente é e tem que ser sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Se ele deixou frutos dignos de uma gestão governamental, ele merece o nosso apoio. Mas se ele deixou frutos maus, ou não deixou fruto algum que justifique uma nova candidatura, precisa ser descartado. Nós não podemos ficar em cima do muro ou, de forma consciente, apoiar a repetição do mal. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Apocalipse 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Um desses governantes foi quem promoveu o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Foram mensalão,
corrupção na Petrobras, no BNDES, lavagem de dinheiro, e se tornou réu em mais de 20 processos de corrupção. E chegou até mesmo a ser preso pela Lava Jato. Mas depois ele foi temporariamente inocentado. Mas essa não foi uma decisão jurídica, foi uma decisão política. Ele foi inocentado por aqueles a quem ele mesmo colocou no poder. Mas inocentado na terra não significa absolvido no céu. Ele tem muitas contas a ajustar. E quando o judiciário passa a agir politicamente, o país fica sem justiça. E sem justiça não há ordem. E sem ordem não há progresso. E esse candidato não tem como negar a corrupção a despeito dessa absolvição, já que foram recuperados e devolvidos aos cofres públicos mais de 25 bilhões de reais de tudo o que ele e a sua equipe haviam roubado. Ninguém devolve o que é seu de direito. Você se lembra do maior prêmio lotérico pago pela Mega Sena em 2019? Pois bem, esse valor corresponde a 86 vezes o maior prêmio pago pela Mega Sena. Seria como ganhar o equivalente a esse maior prêmio durante 86 semanas seguidas, durante quase 2 anos. Esse valor daria também para comprar 543 aviões novos, modelo Embraer 195. E isso seria mais do que toda a frota ativa da aviação comercial brasileira, que hoje totaliza 415 aeronaves. Você poderia também comprar 25 mil apartamentos de R$1 milhão. Ou, se preferisse, adquirir 625 mil Chevrolet Onix 0 km. Ou seja, daria para comprar toda a produção da fábrica por mais de 5 anos. E você que recebe salário mínimo e vive com o salário mínimo, conseguiria viver por 1.718.922 anos. E como a expectativa de vida do brasileiro está em 72 anos, você conseguiria repetir a tua vida por 23 mil vezes. É um absurdo. É inimaginável. Estamos falando apenas do que já foi recuperado. Falta o que ainda não foi devolvido. Você deve estar pensando assim: mas por que alguém precisa roubar tanto? A nossa mente não consegue compreender. E, se não há arrependimento, a intenção é de roubar mais, principalmente diante da impunidade. Aí está ele de volta.
com a cara mais limpa do mundo, sorrindo e prometendo maravilhas para a população. Só coisas boas. E pasmem, o povo está acreditando. Um governante que também introduziu a ideologia de gênero nas escolas, distribuindo cartilhas pagas com nossos impostos para ensinar aos nossos filhos que eles não são meninos nem meninas, mas que precisam provar o sexo primeiro para então decidir o que eles são. Uma pessoa como essa não pode receber o nosso voto. E enquanto tudo isso ocorria, a população morria nas filas do INSS, a violência se expandia por todo o país, a fome crescia, o desemprego desenfreado alcançava o nível mais alto da história do Brasil. 14% da população ativa. E a educação sem verba não conseguia educar. Mas isso ele não fala nas suas campanhas e comícios. Meus amados, esse não é um candidato de Deus. E depois de 8 anos de governo, o que de bom ele deixou que justifique pretender estar de novo no poder? Nada. Diante desse quadro caótico, não apenas nós, mas a sociedade inteira não deveria dar qualquer tipo de apoio a essa candidatura. Mas, infelizmente e incrivelmente, a mesma sociedade que acompanhou perplexa toda a investigação criminal e ainda não engoliu essa inocentação, está se apresentando para votar em quem? Nele. Muitos estão fazendo isso em protesto contra o governo atual. Mas o nome disso, meus irmãos, é autoflagelo. Não é a forma correta de se protestar. Ora, meus irmãos, existe ainda muito mais para se contar. Mas se fôssemos falar tudo, passaríamos a noite inteira aqui. Mas compreendemos que todo crente de bom senso já pode concluir que essa candidatura não tem a aprovação de Deus. E se o apoiamos, vamos receber junto com ele a punição do Senhor, porque o que não tem a aprovação de Deus não pode ter a nossa também. Miqueias 7:2. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a tua confusão. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quanto ao outro candidato,
que está sendo apoiado pela população. Hoje, às vésperas das eleições, ele aparece manso, mas é uma pessoa que há 4 anos propaga o ódio por toda a nação e pelo mundo. São discursos de ódio, publicações de ódio, manifestações de ódio contra as instituições, contra os governantes, prefeitos, imprensa e até contra os eleitores. Distorção e manipulação de indicadores e uma determinação de tentar impedir o povo de conhecer as verdades sobre os seus passos e sobre a pandemia através da imprensa. Esse é um inimigo geral e gerou um retrocesso democrático no nosso país com uma postura ditatorial e a permanente ameaça de golpe militar. A degradação política gerada por esse governante nos colocou, o nosso país, numa posição ridícula diante da comunidade global. Primeiro, ele acusou a China de haver criado propositalmente o vírus da pandemia, mas fez isso sem apresentar qualquer tipo de prova. E assim gerou atrasos nas entregas de insumos que seriam usados para a produção de vacina. É inaceitável que um militar graduado desconheça que uma acusação grave como essa, sem provas, pode desencadear uma guerra. E uma semana depois de haver feito todas as nações se calarem acerca da Amazônia, estava pedindo ao mundo dinheiro para a conservação da floresta. Meus irmãos, quem paga tem o direito de falar, tem o direito de cobrar. Uma pessoa que chegou ao poder através do uso de fake news, mentiras, que enganaram os eleitores e que se manteve na mentira durante toda a sua legislatura. Mentiras como de que a vacinação transformaria as pessoas em jacaré, ou que causariam a AIDS. Essa pessoa não pode receber o apoio das pessoas do nosso Deus de verdade. Mas existem pessoas tanto do mundo quanto de Deus que o estão apoiando. Eu, pessoalmente, particularmente, não entendo. Ninguém com esse perfil pode representar a nação brasileira. E a mim, com toda certeza, não me representa. E isso sem falar no negacionismo, afrontando todo o conhecimento dos técnicos, cientistas, especialistas, tanto do Brasil quanto do mundo, para tentar fazer prevalecer a sua opinião pessoal acerca de um assunto técnico sobre o qual não tem conhecimento técnico. Uma pessoa que, ao invés de se voltar para os problemas da população, que são inúmeros, esteve por todo o mandato atacando as urnas eletrônicas, fazendo denúncia de fraudes sem qualquer tipo de prova, negando as mesmas urnas que o elegeram e que representam um grande avanço tecnológico do nosso país. Esse também não pode ser o nosso candidato.
E não pense que os atos de corrupção estiveram distantes desse governo. A troca de barras de ouro pela liberação de verbas na educação é um escândalo que continua sendo investigado, assim como a tentativa de extorsão na compra de vacinas. Foram rachadinhas identificadas como havendo sido realizadas por ele e por todos os seus filhos. E agora, mais recentemente, a descoberta das compras de centenas de imóveis feitas por toda a família com pagamentos realizados em dinheiro vivo. Se você não compreendeu, saiba que compras de valor elevado feitas com dinheiro vivo são para lavagem de dinheiro. Enquanto eles aumentavam o patrimônio da família de alguma forma ilegal, durante os 4 anos da sua gestão, nem um único centavo de aumento real do valor do salário mínimo foi dado. E o salário mínimo do Brasil é um salário de fome. E esses fatos não podem ser por nós desconsiderados. Um governo que somente agora, na iminência das eleições, se interessou pela população e que durante a pandemia forneceu ajuda aos necessitados apenas por interferência do poder legislativo. E que ninguém se engane com essa redução dos preços dos combustíveis, com o auxílio aos caminhoneiros e com o auxílio aos necessitados. Tudo isso foi criado para conseguir votos e termina em dezembro. Uma pessoa que nega que existe fome no Brasil não tem condições de administrar esse país. Uma pessoa que, ao assumir o poder, cerceou o direito dos aposentados. Porque, além de negar a aposentadoria dos trabalhadores para obrigá-los a entrar na justiça, entrou com um recurso no Supremo, nos Supremos Tribunais, que mantém paralisados no judiciário há 3 anos mais de 7 milhões de processos de aposentadoria e que criou a PEC dos precatórios para tomar o dinheiro que o governo deve aos brasileiros, em sua maioria aposentados. Uma pessoa que procede assim não ama esse país e nem a nós trabalhadores. Esse é um governo cujos filhos estão envolvidos com o crime organizado, com milicianos, e que, ao invés de investir na educação e combater a violência, liberou de forma desordenada a compra de armas pela população civil, inclusive fuzis, que não são armas de autodefesa, são armas militares de guerra. Esse é um governo que nos colocou numa posição vergonhosa perante o mundo inteiro, ao assumir uma condição de neutralidade diante da guerra terrorista praticada pela Rússia contra a Ucrânia, e que já assassinou covardemente milhares de civis inocentes. É o governo que, por esse apoio dado aos agressores,
já levou 2 puxões de orelha do governo ucraniano. Meus irmãos, isso não é um governo, isso é um desgoverno. E essa é mais uma vergonha para o nosso país, porque independentemente da causa do conflito, nós não podemos estar indiferentes diante da tortura e do assassinato cruel e covarde de civis, de mulheres, de crianças, e a destruição de famílias e de cidades inteiras. Nós não podemos apoiar o terrorismo e nem nos aliar a nenhuma nação terrorista. Nada disso do que estamos falando, meus irmãos, provém de Deus. Não tem o apoio de Deus, então também não pode ter o nosso. E se você pensa que não tem opção de voto, saiba que você sim tem também o dever não é opção, de não apoiar qualquer candidato com um perfil como esses. Mas por que nós não podemos votar em candidatos com um currículo desses, com um histórico desses? A resposta se encontra em um pequeno detalhe do trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde vamos encontrar, meus amados irmãos, o foco principal na nossa mensagem de hoje, e que consiste em um alerta de Deus para o seu povo. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meus irmãos, nesse trecho apresentado, destacamos a seguinte mensagem dos céus. Deus não cuida dos que não são dele, dos que não creem nele, que não têm amor ao próximo e não buscam o conhecimento de Deus. O Senhor os entrega ao pecado, a um sentimento mau, para fazerem o que eles querem, para errarem, de modo a que eles próprios confirmem a sua destinação futura. E vejam bem a lista que o Senhor nos preparou. Ouçam com muita atenção, meus amados irmãos. Prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, pessoas que são murmuradoras, que espalham péssimas opiniões, que aborrecem a Deus, que são injustas,
soberbas, presunçosas, inventoras de males, desobediente aos pais, nécias, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. O Senhor não tem cuidado dessas pessoas. Mas atenção para o seguinte detalhe, meus irmãos. Não somente as pessoas que têm esse sentimento ou que praticam esses atos, mas também aqueles que, conhecendo a santidade de Deus e sem temor da justiça do Senhor, os apoiam, consentindo na realização desses atos diabólicos. Essa é a revelação que o Senhor te entrega nesse dia de hoje. Está muito claro, no último versículo que apresentamos, a posição do Senhor de que são dignos de morte, tanto os praticantes desses atos malignos, porque todos são pecado, quanto os que, conhecendo a justiça de Deus, os apoiam. Então, isso é muito sério. E é a razão porque esta mensagem chega até você no último minuto. Nós não podemos incorrer no voto irresponsável de apoiar o erro como se nós fôssemos do mundo. Os do mundo não serão julgados por apoiar os mentirosos, criminosos e mal intencionados. Eles serão julgados diretamente por não crerem em Deus. Mas nós que conhecemos ao Senhor, a sua santidade e justiça, se votamos em pessoas que reconhecidamente têm esse tipo de sentimento ou que praticam atos como esses, sem que tenham demonstrado qualquer tipo de arrependimento ou sinal de mudança, estamos dando nosso apoio a eles. Estamos permitindo que eles façam tudo de novo, ou ainda mais. E o interessante, meus amados irmãos, é que nós não vamos ser julgados pelo que eles fizerem. Cada um responderá pelos seus atos. E pode ser até que eles nem sejam eleitos. Mas nós vamos ser julgados simplesmente pela nossa atitude de apoiar o erro, de participar do mal, de concordar com o pecado. Sabedores que somos de que a justiça de Deus não tarda e nem falha. Se desconsiderarmos as pesquisas de intenção de voto e optarmos por dar a oportunidade a algum candidato que não tenha revelado nenhum perfil maligno, estamos isentos da responsabilidade, mesmo que ele vença as eleições e se revele como sendo um agente do mal. Nós não podemos prever o futuro. Ser um filho de Deus é muito fácil quando estamos sincronizados com o Senhor, com a sua palavra. Mas é difícil, muito difícil, na verdade é impossível, quando nos afastamos dos caminhos divinos e preferimos seguir o mundo ou as nossas próprias convicções. Deus nos deixou a sua palavra para ser o nosso manual de vida, o nosso guia, para conhecermos e utilizarmos as suas orientações.
quando rejeitamos a sabedoria do Senhor, no final teremos que prestar contas da nossa rebeldia, do nosso desprezo pelas ordens de Deus. O que estamos apresentando nesta mensagem se aplica à eleição de qualquer cargo público. Deus não quer que o deixemos para trás na hora da eleição. Se você está assistindo a este vídeo antes da eleição, saiba que, se necessário, ainda é tempo de você ajustar o seu voto. Até o último minuto. E se você está assistindo a esta mensagem após as eleições, fique atento para as próximas ocasiões. Nós tivemos que nos exceder do tempo previsto, mas nisso também está a mão de Deus. Nós já havíamos iniciado a gravação desta mensagem, mas o Senhor nos interrompeu. Tentamos reiniciar outro dia e o Senhor não nos permitiu, até que complementássemos o conteúdo para chegarmos a esse formato que você recebeu. A sabedoria que o Senhor nos deu é essa que estamos transmitindo aos irmãos. Mas quem necessita de mais sabedoria, peça ao Senhor. Ore sempre, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas ouça a voz de Deus. Porque tudo pode mudar para melhor, ainda que seja no último minuto. E você pode, mesmo que seja no último minuto, evitar receber sanções da parte do nosso Deus de justiça. O Senhor falou ao teu coração. Com certeza. Vote bem. Vote certo. Vote com o Senhor. E louvado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo as orientações de Deus em cada segundo das nossas vidas. Amém.